Se você se importa com o seu futuro e o futuro da sua família, eu peço que você fique até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que ele irá te ajudar muito. Vamos nessa então? Fala galera, bem-vindos ao canal Papiano Finanças e hoje o nosso papo é sobre reserva de emergência. Reserva de emergência é um assunto que parece muito básico, muito banal, mas é deixado de lado pela maioria das pessoas. E ela é de extrema importância, principalmente para os investidores iniciantes. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que é a reserva de emergência, para que ela serve, né? Quem deve ter uma reserva de emergência, como formar essa reserva de emergência e também como escolher os investimentos ideais para você ir colocando o seu dinheiro nessa montagem dessa reserva de emergência. E depois de aprender tudo isso aqui hoje, se você quiser se aprofundar mais, eu tenho um presente bem bacana para você. Vou pedir para você me procurar lá no Instagram, @papianofinanças, e me pedir esse presente do vídeo de hoje, beleza? Pessoal, então, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência ela consiste em um dinheiro guardado para imprevisto. Simples assim. E esse dinheiro, né, ele deve ficar guardado em investimentos de curto prazo e de alta liquidez. O que quer dizer liquidez? É a velocidade com que você consegue resgatar esse dinheiro, sacar ele. Como a reserva de emergência ela é usada em situações inesperadas, ela se torna um dos principais instrumentos de planejamento financeiro. E além disso, ela é o primeiro objetivo a ser conquistado quando você começa a investir o seu dinheiro. E para que serve a reserva de emergência? O objetivo, né, desse fundo, dessa reserva de emergência, é garantir a sua tranquilidade financeira diante de qualquer situação inesperada, porque assim você acaba evitando futuras dívidas, caso venha acontecer algumas coisas como você perder o emprego, você tenha uma queda repentina na renda familiar, você precise fazer um tratamento de saúde, fazer uma viagem de última hora e muito mais do que isso, né? Você deixa de fazer empréstimo, né, quando acontecem essas situações. E com isso você deixa de pagar juros, né? E juros são totalmente desnecessários e também desequilibram o nosso orçamento. Eu ajudo muitas pessoas nesse sentido e hoje, né, elas me falam que elas se sentem muito mais seguras e tranquilas sabendo que ela possui essa reserva de emergência. Mas quem então deve ter uma reserva de emergência? Eu, como planejador financeiro, eu aconselharia que todas as pessoas elas deveriam criar o seu fundo emergencial, a sua reserva financeira, assim que começarem a ter algum tipo de remuneração. Esse é o primeiro passo para começar a investir e garantir a sua segurança financeira futura. E por esse motivo, essa medida ela é válida para todos os perfis de investidores. E caso você tenha dívidas vencidas, a regra é você quitá-las antes, né? Quitá-las primeiro e em seguida começar a formar a sua reserva de emergência. Como formar então, né, a sua reserva de emergência? Né, também conhecida, né, como colchão de liquidez, a reserva de emergência ela exige muita organização e também planejamento financeiro. Eu vou mostrar para vocês agora de como fazer isso, né? Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui. Primeiro de tudo, né, vocês têm que conhecer a sua situação financeira real, atual, tá? E o primeiro passo é saber se você tem dívidas e se você vai conseguir guardar alguma quantia mensal para investir. E a melhor forma de você saber disso não tem jeito, é você anotar todos os ganhos e todos os gastos. Você vai separar ali por categorias, o seu salário, né, quanto você recebeu, quanto você gastou de alimentação, lazer, moradia, energia elétrica, água e assim por diante. Você vai registrar todos os valores por um período ali de 1, 2 meses, não precisa ser muito tempo, mas você vai inserir ali todas as quantias, até aquelas menorzinhas. Depois que você inserir tudo, você vai fazer uma análise, né, do que você está gastando e, se possível, reduzir os supérfluos, aqueles desnecessários. A partir daí, você vai ver se você vai conseguir guardar parte do seu pagamento para pagamentos de dívidas ou para investimentos. Depois de termos feito isso, né, nós vamos definir um valor mensal para poupar. Não vamos confundir não poupar com colocar dinheiro na poupança, beleza, pessoal? Não é isso. Com esse pente fino feito nas contas, é muito importante determinar uma quantia para você poupar.
mas nós precisamos, eu preciso que você seja realista e veja o que é possível encaixar no seu orçamento pessoal. E além disso, que você tenha em mente que você pode guardar mais, caso você tenha essa possibilidade. E um outro passo, é você determinar quanto será a sua reserva de emergência. Aqui, pessoal, é muito difícil a gente delimitar de quanto deverá ser a sua reserva de emergência, mas nós, especialistas, a gente indica que você deve ficar ali entre 3 a 12 meses do seu custo médio mensal. Por exemplo, se você gasta R$3.000 por mês, você e sua família, você deveria guardar ali entre R$9.000 e R$36.000. E para definir qual é o seu caso, o ideal é ver qual é a sua estabilidade empregatícia ou o seu nível de empregabilidade. Por exemplo, se você atuar de forma concursada em um serviço público, você pode reservar ali somente 3 meses de salário, você tem ali uma estabilidade. Se você trabalhar como CLT, interessante você calcular ali um período de 6 meses. E caso você atue de forma autônoma, eu coloco ali que você prefere ter um valor equivalente de 9 a 12 meses. Pois se você for CLT, em 6 meses você consegue se realocar, e se for autônomo, dá tempo de você se reerguer sem passar dificuldade, sem deixar a família em dificuldade. E depois disso nós vamos escolher quais são os investimentos, os melhores investimentos para você poder guardar o seu dinheiro durante a montagem da sua reserva de emergência. E aqui você deve pensar muito no seu perfil de investidor e buscar aplicações financeiras de renda fixa e com alta liquidez, como eu mencionei no início do vídeo. O intuito não é você buscar grande rentabilidade, e sim você evitar perder dinheiro. E por isso vale muito a pena você optar por investimentos conservadores. E nesse cenário, ele tem muitas opções de investimentos disponíveis na parte conservadora. Entre eles, as principais são Tesouro Direto, especialmente o Tesouro Selic, o CDB, Certificado de Depósito Bancário com liquidez diária, ele precisa ter liquidez diária, que você saca no mesmo dia, e fundos de investimento, aqueles fundos DI. E pessoal, não se preocupa, se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo, outros vídeos meus que eu falo sobre esses tipos de investimento, beleza? E depois que a gente já definiu qual é a melhor aplicação financeira, agora só basta você começar a investir o seu dinheiro até formar toda a reserva de emergência. E para isso, pessoal, vocês têm que fazer alocações mensais e de forma consistente. E pessoal, depois da reserva de emergência pronta, eu aconselharia muito vocês continuarem a estudar sobre investimentos, sobre fundos multimercados, sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre o mercado de renda variável como um todo. São investimentos mais voláteis, com maior risco, mas também com potencial de retorno a longo prazo muito maior. Tá? E se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre isso, me chame lá no Instagram, o @papeanofinanças, que eu tenho um presente muito bacana para vocês. Tá joia? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração e até mais. Tchau!